Olá, estamos na nossa 10ª aula de teologia e o estudo de hoje é um pouco desagradável, porque vamos tratar de uma pessoa muito desagradável, Satanás. O estudo de hoje então é sobre satanologia e demonologia, ou seja, estudo sobre Satanás e sobre os demônios. É possível você já ter ouvido falar que o principal inimigo que nós temos somos nós mesmos. Outras pessoas se levantam como nossas inimigas. Situações às vezes se apresentam como nossas inimigas. A palavra de Deus também fala que o último inimigo a vencermos é a morte. Mas existe um inimigo que não só é inimigo daqueles que servem a Deus, mas é inimigo do próprio Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Muitos relutam em não acreditarem em Satanás, no diabo. E dizem, é impossível que Deus tenha permitido um ser tão ruim como este existir? É impossível Deus tê-lo criado? Mas nós vamos estudar sobre como toda esta história aconteceu. Como chegou até nós a questão e a realidade da existência de Satanás, do diabo. Para você que crê em Jesus, para você que acredita nele, para você que fala assim, Jesus, ele fala a verdade. Eu quero começar dizendo nesse estudo que Jesus também falou sobre a existência de Satanás. Não é uma criação meramente humana, não é alguma menção na Bíblia, e alguns até dizem lá do Antigo Testamento. Não, em toda a Bíblia nós vamos realmente constatar a existência desse ser. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus disse assim: mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, não há mais o que ficarmos aqui discutindo. Não é uma criação de ninguém, não é uma criação da igreja, não é uma criação da religião. Jesus disse aqui, eu vi Satanás cair como um relâmpago. Eu vi como tudo aconteceu. Então vamos para o estudo. Sobre a existência de Satanás, nas Escrituras nós vemos que ela é ensinada ou declarada em 7 livros do Antigo Testamento e por todos os autores do Novo Testamento, para que você não tenha sombra de dúvida. O ensino de Cristo, eu comecei lendo que ele mesmo reconheceu e ensinou sobre a existência de Satanás. Além de Lucas capítulo 10, versículo 18, temos relatado em Mateus capítulo 13, versículo 39 e Lucas capítulo 11, versículo 18. Sobre a personalidade de Satanás, do diabo, ele possui intelecto, segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 3. Ele tem emoções, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Ele tem vontade, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 26. Ele é tratado como pessoa que tem suas responsabilidades. Mateus capítulo 25, 41. Abre um parênteses aqui, o diabo não brinca de ser diabo. Pronomes pessoais são usados para descrevê-lo, conforme Jó, capítulo 1. Logo, quando você fala de personalidade, é porque nós estamos falando de um espírito, ou de seres espirituais, quando abrangemos os demônios. E por isso é importante que você confirme todos esses versículos, esses textos citados a respeito da personalidade de Satanás. Vamos falar sobre as designações de Satanás. Nomes, dado a ele. Próprio nome, Satanás, que tem o sentido de adversário. Diabo, difamador. Lúcifer, filho da alva. Beuzebu, vemos esse nome, inclusive fazendo relação ao próprio Cristo. Eles queriam dizer que Jesus era filho de Beuzebu. Mateus capítulo 12, versículo 24. E Belial, segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 15. Títulos designados a Satanás: maligno, 1 João capítulo 5, versículo 19, tentador, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5,
príncipe deste mundo, João capítulo 12, versículo 31. Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Príncipe da potestade do ar, Efésios capítulo 2, versículo 2. Acusador dos nossos irmãos, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Suas representações, serpente, no próprio jardim, conforme já estudamos lá em Gênesis, mas também esta representação de serpente aparece em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Dragão, Apocalipse capítulo 12, versículo 3. E anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. A natureza de Satanás, ele é um ser, sim, ele é um ser espiritual. Efésios capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 12. Ele é uma criatura. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Por isso ele nunca terá o mesmo poder e muito menos mais poder do que Deus. Quanto à ordem angelical, como já estudamos na matéria passada, ele pertencia à ordem angelical dos querubins, conforme Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ele era a mais exaltada das criaturas angelicais. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. E ele tem traços na sua personalidade de homicida, mentiroso, pecador contumaz, acusador, e ele é um adversário. Quero ressaltar esse último, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele é um ser limitado. Como já disse, por ser criatura, ele não pode ser onisciente, ele não pode ser onipotente e ele não pode ser onipresente. Só Deus tem esses atributos e ele não comunicou a mais ninguém. Não comunicou, inclusive, ao diabo. Só Deus tem esses atributos. Uma outra limitação que o diabo tem é que ele pode ser resistido por você, por mim. Nós que já cremos em Cristo e que temos a habitação do Deus vivo em nós. Tiago capítulo 4, versículo 7 fala sobre isso. Deus mesmo impôs limites ao diabo, conforme Jó capítulo 1, versículo 12. Então, o diabo, ele é um ser limitado. Não tema, você está com aquele que de fato é maior. 1 João 4,4. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. A queda de Satanás se deu exatamente porque ele queria tornar-se alguém exaltado ou que se exaltasse como Deus. Olha o que diz a palavra: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Você pode conferir isso em Isaías capítulo 14. O seu pecado também é chamado em 1 Timóteo capítulo 3 como o pecado do orgulho. Pode ser caracterizado como uma falsa imitação de Deus. Ele gostaria e ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Os juízos contra Satanás são os seguintes: foi expulso da sua posição original do céu. O seu julgamento foi pronunciado lá no Éden, quando Deus pronuncia a respeito do que aconteceria com as serpentes. Teria a sua cabeça esmagada, julgado na cruz, preso no abismo desde o início do milênio e lançado ao lago de fogo ao fim do milênio, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 10. A defesa que o crente tem contra Satanás é a atual obra intercessória de Cristo, conforme João capítulo 17, versículo 15. Não com o mesmo poder, não com as mesmas atribuições, mas assim como Deus tem os seres angelicais, espirituais, que trabalham em nosso favor, Satanás, o diabo, tem os seus anjos, que são os demônios. Sobre a origem dos demônios, existem algumas especulações. Por exemplo, almas dos homens maus que já morreram. Isso é uma visão pagã, não tem nada a ver com a Bíblia.
espíritos desencarnados de uma raça pré-adâmica. Também não tem base bíblica, porque a Bíblia não relata, não menciona a existência de tal raça, muito menos alguém antes da criação do homem, de Adão e de Eva. Também existe uma especulação de que os demônios sejam descendência de anjos e mulheres antes do dilúvio, especialmente aqueles que morreram sem entrarem na arca, é claro. O que nós encontramos realmente na palavra de Deus, sem nenhuma especulação, é que eles são anjos caídos. Satanás, ele é um anjo e é chamado príncipe dos demônios, conforme Mateus capítulo 12, versículo 24. Daqui então, nós saímos para uma indicação que Satanás também tem uma hierarquia bem organizada dos anjos, conforme Efésios capítulo 6, versículos 11 a 12. Alguns demônios já estão presos, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6. Mas alguns estão à solta, cumprindo ordens de Satanás. Características dos demônios: sua natureza. Assim como Satanás, o diabo, são seres espirituais. Observe que o demônio em Mateus, capítulo 17, versículo 18, é chamado de espírito imundo. Veja também Efésios capítulo 6, versículo 12. Seu intelecto. Eles conhecem Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 24. Seu próprio destino final. Mateus capítulo 8, versículo 29. Eles conhecem o plano de salvação. Tiago capítulo 2, versículo 19. Tem seu próprio sistema doutrinário bem desenvolvido. 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 3. São chamados de espíritos imundos quanto à sua moralidade, e a sua conduta leva-os a algo totalmente imoral. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Quanto à atividade dos demônios, eles tentam de tudo para subverter o propósito de Deus. Daniel capítulo 10, versículos 10 a 14, Apocalipse capítulo 16, versículos 13 a 16. Os demônios, eles tentam estender a autoridade de Satanás, o seu líder, cumprindo a sua vontade. Até aqui nós falamos sobre a atividade dos demônios em geral, mas em particular, demônios podem causar doenças. Mateus capítulo 9, versículo 33. Demônios podem possuir homens. Mateus capítulo 4, versículo 24. Demônios podem possuir animais. Marcos capítulo 5, versículo 13. Os demônios, eles se opõem ao crescimento dos filhos de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12. Os demônios disseminam doutrinas falsas, inclusive no meio da igreja. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Sobre a definição de possessão demoníaca, é a habitação de um demônio numa pessoa. Isto exercendo total controle e influência diretos sobre esta pessoa, sobre ela, e inclusive arrebatando, absorvendo a consciência daquela pessoa. A possessão demoníaca, ela traz, por certo, prejuízo para as funções mentais e também físicas. A possessão demoníaca deve ser distinguida da influência demoníaca ou atividade demoníaca contra uma pessoa, da qual nós chamamos de opressão, que é quando é de fora para dentro, enquanto a possessão é de dentro para fora. Na possessão demoníaca, então, ficou claro que ele ou eles, porque Jesus fala da possibilidade de mais de um demônio na mesma pessoa, então fique claro que ele opera de dentro da própria pessoa. Neste caso, por definição, o crente não pode ser possuído por um demônio, já que ele é habitado pelo Espírito Santo. Ele pode sim ser alvo de opressão demoníaca, a
tal ponto de dar até a impressão que ele está possuído. Ele fica nervoso, ele fica agitado, ele fica desorientado, mas não possuído. O destino dos demônios é o mesmo destino dado a Satanás, pois a palavra, inclusive, usa esse termo, que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Então, quanto a destino temporário, alguns que estavam livres foram lançados ao abismo. Lucas, capítulo 8, versículo 31 e Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Alguns que estavam presos serão soltos na grande tribulação. Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 a 11 e Apocalipse, capítulo 16, versículos de 13 a 14. Mas quanto ao seu destino definitivo, finalmente, todos os demônios e Satanás serão lançados para dentro do lago de fogo, conforme o que Jesus declara em Mateus capítulo 25, versículo 41. A teologia sistemática utilizada para esse estudo é de Charles Ryrie. Você pode inclusive encontrar na Bíblia anotada. Quero que você reveja esse vídeo, anote todos os textos bíblicos, compare na sua Bíblia, leia os livros que tratam sobre esse assunto e que você, acima de tudo, não tema o diabo, não tema o mal que ele possa lhe causar, mas tenha a convicção de que você está guardado à sombra do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Deus te abençoe.